Essa primeira grande viagem, porque ela durou quase um ano, né? Ela me proporcionou esse mergulho e esse conhecimento maior de quem eu sou. Ela é realmente muito marcante. Talvez eu fale um pouquinho mais ainda sobre isso, porque ao longo dessa minha estada de quase um ano na Itália, eu fiz outras viagens para outros países que agregaram mais experiência e conhecimento nesse processo. Mas eu acho importante relatar rapidamente, depois a gente vai aprofundar isso, essa minha chegada a Sanremo, o encontro com esses familiares, todo o apoio e acolhimento que eu recebi, né? Que eu sou, eu reconheço, agradeço e honro a todos eles, porque foi realmente fundamental esse processo. A minha passagem por Florença, onde eu fiquei 3 meses estudando a língua e a cultura italianas. Minha inscrição na Universidade de Florença, que depois eu tive que interromper em função de necessidade de trabalhar e não dava para ficar como a gente faz no Brasil, estudando e trabalhando ao mesmo tempo, né? É bem diferente a estrutura na Europa. E nessa minha estada em Florença, eu tive a oportunidade de fazer um curso também de guia internacional e ter uma certificação italiana de guiamento. E foi nessa experiência que eu tive lá na região de Florença, né, agora me foge o nome da região. Eu fiz uma primeira, eu fui guia de uma primeira excursão de italianos para a França, para Nice, para passar o Réveillon, o fim de ano. Então, digamos que essa foi uma primeira experiência profissional dentro do campo do turismo, saindo da Itália para levar para Nice e fazer italianos conhecerem Nice. E antes de fazer isso, eu fiz a minha viagem exploratória a Nice para conhecer tudo aquilo que era necessário. E toda a minha experiência de guia no Brasil, a minha formação de guia no Brasil, foram fundamentais para fazer essa preparação da viagem de outros. Era um grupo de 48 pessoas que iriam passar o Réveillon na França. Então, bom, aqui é uma experiência de trabalho, de formação, mas que me levou a levar turistas italianos para a França, para o exterior, porque é uma viagem internacional. Na época não existia Comunidade Econômica Europeia ainda, etc. Mas de lá, né, de Florença, depois dessa minha estada lá, eu fui morar em Milão. E em Milão eu entrei em contato com o Clube Méditerranée. E eles estavam precisando de guias de excursão e estavam fazendo uma seleção para fazer a formação na Espanha. Então eu fiz a minha inscrição, fui selecionado e aí eu fui passar algumas semanas fazendo essa formação específica no sul da Espanha, em Málaga, para me preparar para trabalhar em clubes Méditerranée pelo mundo, como se fosse uma agência de viagens dentro dos clubes para fazer as viagens fora do clube, né? Fazer os acompanhamentos com guias locais. Então foi uma experiência, o retorno à Espanha, mas de forma profissional, para fazer podemos dizer, uma qualificação específica
dentro do padrão do Clube Mediterrâneo, que sempre foi uma referência mundial. E aí nós ficamos num dos clubes mediterrâneos de Málaga. De lá fizemos como formação técnica diversos trajetos, diversas excursões para experienciar a forma de fazer desejada pelo Clube Mediterrâneo. E aí eu fui conhecer o Estreito de Gibraltar, toda aquela parte de entrada do Mediterrâneo, né, que é o ponto mais próximo da Europa com a África, com o norte do Marrocos. Então eu falei, puxa, né, aqui de frente para o Oceano Atlântico, e você olha para um lado, o Oceano Atlântico, para o outro lado, o Mar Mediterrâneo. E aí me vieram eu acho, né, e agora que eu lembro disso, me vieram imagens da passagem dos transatlânticos, né, que levavam os emigrantes da Europa para outros países. E também a memória das viagens dos meus ancestrais para o Brasil, né? Então, não dá para dissociar uma coisa da outra, né? Uma chama a memória de outras experiências. Bom, de Málaga eu volto, depois da formação, para Milão, aguardando a designação para algum clube. Ainda estavam se fazendo os estudos. Eu me coloquei à disposição. Como eu queria iniciar o mais rápido possível, porque já tinha definido, mas eu não queria ficar esperando muito tempo para ter a experiência. Então eu entrei em contato e eles disseram, olha, para ser mais rápido, nós temos alguns clubes com demandas. Se você quiser, a gente pode mandar para um deles. Aí veio a sugestão da Tunísia, no village de Gerbaladous. Eu falei, Tunísia. Eu conhecia muito pouco, né, do norte da África. Só conhecia de estudar, porque quando eu estudava a civilização francesa, as literaturas, nós também estudávamos autores e também a história de colonização da França. A França, ela colonizou muitos países do norte da África, Marrocos, Argélia, Tunísia, dentre outros. E eu estaria indo para um país colonizado já independente, mas colonizado pela França, cuja segunda língua é o francês, mas de uma cultura totalmente diferente da minha, de origem muçulmana. E eu não tinha clareza do que eu iria encontrar. Então essa eu acho que foi uma das viagens mais impactantes que eu tive, que eu não estava como turista, estava como profissional do campo das viagens e do turismo, que iria acolher clientes, viajantes de todas as partes do mundo para fazer conhecer os espaços e a cultura daquela região. Então era um grande desafio para mim também, né? E foi um grande desafio. Mas eu agradeço muito ter tido essa experiência, porque ela ampliou ainda mais os meus horizontes e as minhas perspectivas dessa importância de conhecer o contexto sócio-histórico-cultural local, para que você seja o interlocutor, o guia
o que pode fazer a conversa, o diálogo entre quem chega, ou melhor, dos que estão lá, habitantes autóctones, locais, com aqueles que vêm visitar, que muitas vezes não têm a mínima ideia do que vão encontrar. E de uma certa forma, tem um estereótipo, né, na sua memória sobre o que é Tunísia, né? Então, eu gostava muito fiz as viagens de reconhecimento, inicialmente, para conhecer cada um dos roteiros, entender como eles funcionavam, a estrutura, como se fazia cada excursão. E aí eu fui pouco a pouco tomando conhecimento mais profundo de cada um deles, e como era a mudança de equipe e de temporada, então esse foi um processo de transição também. A maioria das pessoas foi saindo e outros novos foram entrando, né? E eu acho que o grande desafio que eu enfrentei lá foi nessa transição. Eu ia fazer uma excursão eu precisava de cerca de 8 carros, né? Land Rovers para 10 pessoas, porque eu ia ter um grupo mais ou menos de 80 pessoas, todos de diversas línguas, né? A gente reunia alemães, italianos, franceses, espanhóis, enfim, não eram grupos homogêneos. E quando eu ia sair, na época não existia celular, não tínhamos rádio, pelo menos eu ainda não tinha, não tinha telefone, os telefones eram por rádio, então era uma estrutura ainda muito rudimentar perto do que nós temos hoje. E pela manhã, quando eu estou preparado lá com os meus viajantes para sair cedo, porque era muito cedo que a gente saía às 6 horas da manhã, dos carros previstos, chegou só metade. E aí, como é que você se vira? Porque todo mundo quer ir. Aí eu tive que fazer lá uma mini reunião, ter jogo de cintura, porque eu não tinha ninguém a quem recorrer, eu tinha que tomar as decisões. E aí eu falei, olha, aconteceu um imprevisto, não tivemos todos os carros, eu sugiro que aqueles que desejarem ficar no village e fazerem esse passeio em outro dia, por favor, façam isso. E quem não tem, que gostaria de fazer agora, continue. Nós não temos lugar para todos. E a direção do village, certamente, assim que o funcionamento iniciar, vai resolver essas questões com vocês. Mas eu preciso sair com um grupo. E aí as pessoas foram pouco a pouco, alguns, claro, ficam insatisfeitos, mas não é possível atender a todos. Consegui preencher todos os carros, com um número um pouquinho maior do que a gente usualmente colocava, mas dentro da limitação de cada carro, com a concordância dos que ficaram e dos que foram, e segui com o coração na mão, porque eu não sabia o que ia acontecer lá. Mas eu falei, eu tenho que fazer a minha parte. Eu pelo menos não deixei no meio do caminho, né? Uma parte ficou e a outra parte foi. Mas eu passei o dia inteiro, porque não tinha como me comunicar, saber o que estava acontecendo, porque não tínhamos os recursos tecnológicos. E segui meu caminho fazendo a excursão. Então, a sorte, era assim que funcionava, que eu tinha sempre, para cada carro, um motorista e um guia também acompanhando, um guia local. Então a gente fazia as paradas,
as explanações que eram sempre feitas pelos os guias locais, e eu fazia o gerenciamento das paradas, dos restaurantes, das idas aos mercados, essas coisas todas. Mas essa eu acho que foi a experiência mais impactante na minha experiência profissional. Um país totalmente inusitado. Estávamos na época do Ramadã, que aí é uma época ainda mais delicada, porque a maioria das pessoas durante o dia não se alimenta, só que a gente ia para restaurantes e quem estava trabalhando não se alimentava e nós estávamos nos alimentando. Então isso também era uma coisa um pouquinho, para eles já estão habituados a isso, mas para mim, que não estava habituado a isso, era uma situação um pouquinho inusitada. Correu tudo bem. Ao voltar, eu fiquei curioso em saber o que tinha acontecido, né? Fui encontrando aqui e acolá alguns dos passageiros que tinham ficado, que eu não lembrava, claro, na fisionomia de 80 pessoas é meio difícil de você lembrar. Mas alguns vieram conversar comigo agradecendo, porque tinham tido um dia maravilhoso também, que a direção do Village tinha disponibilizado carro, enfim, para suprir aquela falha, que foi uma falha. E depois o novo diretor do Village veio conversar comigo e me parabenizar, porque ele estava lá observando o que eu estava fazendo e que eu tomei a atitude correta. Então, esse fato é marcante porque mostra claramente que quando você faz dentro da maior verdade, em qualquer área que você atue, o reconhecimento vem. Mesmo que você não saiba como vai ser, né? Mas você fala, bom, você tem que cumprir. Então isso foi muito, muito significativo. Então, essa viagem, dentro da viagem, que foi uma viagem de um aprofundamento e uma ampliação da experiência profissional dentro do campo do turismo, ela eu acho que posso considerar como lapidar. Mas que ela aconteceu por toda a experiência anterior, né? De um guia informal, antes mesmo de fazer a formação de guia no Brasil, de ter atuado durante alguns anos no Brasil como guia internacional e receber pessoas do mundo inteiro. E depois nessa grande primeira viagem à Europa, à Itália, com essas microviagens e experiências profissionais, é muito significativo. Então essas diversas viagens na viagem, e por força daquela minha emoção inicial, eu acabei não chegando lá onde está tudo, né, ancorado, no sul da Itália. Então, logo no início, né, quando eu cheguei à Itália, eu fiz uma viagem. Bom, cheguei em Sanremo, mas antes de fazer tudo aquilo que eu já falei aqui, eu fiz uma ida direta de Sanremo a Scalea, no sul da Itália, uma viagem, eu não sei se de 12 ou mais horas de trem, acho que foi mais. Eu não sei se eu fui de madrugada ou fui durante o dia, não me recordo mais. Então eu foi de madrugada. Embarquei à tarde, viajei a noite inteira e cheguei de manhã cedo em Scalea, para poder pegar a correspondência, porque eu não avisei a ninguém que eu estava chegando. Eles sabiam que eu estava na Itália, mas eu queria fazer
o roteiro que minha mãe falava, né? E aí eu fui até Escalé, de lá eu fui procurar o horário do ônibus que levava até Papacídero. É uma distância curta, mas é curta, 20 quilômetros, mas não é como aqui, que a gente tem numa grande cidade. Ali são cidades menores. Então você não tem horários com frequência, são poucas, a frequência é pouca. Então eu fiz lá a minha ida de Escaleia para Papacídero de ônibus. Cheguei lá, fui procurar a casa do pai desse meu primo que me acolheu em Sanremo, que já tinha morado no Brasil. Porque ele, mais ou menos, eu até conheci antes dele voltar para a Itália, mas eu não tinha muita clareza, né? Um senhor já de idade. E aí eu fui com a minha, de Malicuia, né? Subindo lá a cidadezinha medieval, porque é uma cidade medieval, com um castelo em ruínas, com uma igreja lá no topo do cume, né? E fui lá perguntando, todo mundo achando quem é esse daí, num vilarejo de 900 habitantes, 1000 habitantes. E aí, toda vez que eu pedia uma informação, eu dizia, olha, eu sou fulano de tal, né, eu sou Biagio de Maurício Avena, filho de Anina Paulino Avena, de Luigi Avena, neto. E aí eu dava os apelidos dos meus avós, porque eles se conhecem todo por nomes, né, apelidos. Ah, tá, ele mora ali, só vai por ali, tá. Aí eu cheguei na casa dele, bati na porta. Ele, assim, curioso, tal, me perguntou quem eu era. Eu me apresentei, na realidade. Ah, tá, eu sou filho de Ganina, tal, tal. Aí conversamos um pouquinho, eu conheci a neta dele. Aí eu pedi, olha, eu posso deixar minha bagagem aqui porque eu quero fazer o caminho que minha mãe falava da cidade para o sítio no campo onde eles moravam, que era uma caminhada de 2 e meia, numa estrada ainda na época um pouco rudimentar, de pedra, subia por uma encosta, uma coisa, uma aventura, uma aventura. Mas eu fiz o trajeto que ela me contava, né? Que eles faziam isso semanalmente, ou na realidade minha mãe e meus tios faziam diariamente na época da escola, porque eles estudavam em Papacídero e moravam lá. Então diariamente eles faziam mais rápido, evidente, porque já tinham a destreza, mas era ida e volta todo dia. E muitas vezes levando produtos para vender no mercado uma vez por semana, com a cestinha na cabeça cheia. Então, para mim era importante fazer essa chegada lá por meio dessa lembrança da história oral ouvida da minha mãe, sobretudo, mas também dos meus tios, do meu pai. E foi muito bom, muito bom. E claro que eu não consegui fazer em 2 horas, porque eu encontrava algumas pessoas pelo caminho, eu era um estranho ali. Por mais que eu tenha essa cara de filho de italiano, né? Eles não me conheciam. Então toda hora que eu encontrava alguém, eu parava, me dizia quem eu era e me apresentava, dizia que estava indo na casa dos meus tios. Ah, sim, é por ali, só segue por aqui e tal. E é interessante porque eu falo italiano, mas não falo dialeto. E lá os mais antigos, né, e os jovens também, eles falam mais o dialeto. Eu entendia, mas eu não falo dialeto, que é diferente. Mas a comunicação, claro que acontecia. E aí eu cheguei lá na casa dos meus avós, que agora eram meus tios que moravam lá, e eles não estavam me esperando, né? Eu cheguei realmente de surpresa. Meu tio estava fazendo lá um trabalho que não devia estar fazendo porque estava fora dos padrões, mas
ele ficou assim, assustado, mas aí apareceu a minha prima, a filha deles, que já me conhecia de foto. Ah, é o primo, é o americano, porque eles chamam assim a gente que chega do Brasil, porque para todos eles todo mundo foi para a América. Não importa se é América do Norte ou América do Sul. É arrivato l'americano. E aí pronto, aí a gente começou, foi toda uma emoção. Conheci minha tia mais nova, os meus primos, porque eles têm uma renca de filhos, né? São no total 8. Então os mais velhos não moravam mais lá, moravam em Sanremo, mas os mais jovens sim. Então acho que na época tinham 5 morando lá. E aí pronto, aí eu fiz esse contato. Aí depois fui conhecendo pouco a pouco. Eu não pude ficar muito tempo, porque eu tinha que voltar para Florença, porque eu ia fazer a minha formação, o curso que eu ia fazer. Mas eu passei meu primeiro verão, digamos assim, já era final de verão, já era outono. Mas eu fui lá ver como é que as coisas eram em loco. Foi muito bom essa experiência. Depois vieram as outras, que daqui a pouco, né, eu não sei se eu conto agora, daqui a pouco, as próximas viagens.